A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. E este vídeo de hoje é um vídeo especial, irmãos. Nós vamos abordar a obra de Deus no Brasil, a congregação cristã no Brasil desde 1910. Em abril agora, o mês que vem, dia 20, a congregação fará 113 anos de existência. 113 anos, a mesma doutrina. 113 anos, a Irmandade louvando e glorificando o nome santo de Deus. 113 anos, irmãos, construindo novos templos. 113 anos se expandindo pela Europa, pela América do Sul, pela África, pela Ásia, irmãos, pelos continentes, todos os continentes aí, irmãos. Irmãos, veja bem, a congregação cristã no Brasil atualmente deve ter mais de 70 mil templos, irmãos. Isto não é brincadeira. A congregação cristã no Brasil tem a maior orquestra do mundo. Mas esta orquestra, além de nós ter a maior orquestra do mundo, irmãos, essa maior orquestra do mundo, quando se junta nas suas comuns, é para louvar um único Deus, o poderoso Deus que está lá no céu, né, irmãos? Nós somos servos inúteis, mas estamos aqui servindo a Deus em espírito e em verdade. Nesses 113 anos, houve muitas mudanças por parte, irmãos, dos membros. Isto mesmo, irmãos. Tem muitos, irmãos, em que nesses 110 anos para cá, irmãos, quiseram, vamos dizer assim, mudar os usos e costumes, tentaram burlar, irmãos, a doutrina da congregação, que, irmãos, eu sei que é a única igreja que manteve, irmãos, que manteve os usos e costumes dos primórdios, irmãos. A única igreja aí que a gente pode ver que desde 1910 é a mesma doutrina. Houve mudanças em que adequação ao tempo, houve sim. Antigamente, o povo era mais crente. A televisão era um bicho de 7 cabeças, literalmente falando também, né? A televisão tirou muitos crentes das igrejas, a televisão proporcionou muitos adultérios, porque ali, imagine, tinha ainda irmãos ali que através da televisão, irmãos, pecava. Na época era pecado de morte. Mais para frente houve o pecado para a morte, que os irmãos orando a Deus entenderam que pecado para a morte, nós não devemos falar pecado de morte, que senão nós estaremos dando a sentença. E ninguém foi colocado neste mundo para dar sentença a ninguém, senão o último dia, quando cada um de nós tombar o corpo e aguardar o juízo final. Os irmãos entenderam desta forma, irmãos. Então os irmãos aí acabaram então, né, colocando aí nos tópicos que é pecado para a morte. Também na pandemia, o ano em que Deus permitiu vir esta praga ao mundo, como já estava escrito, já estava premeditado em Apocalipse, né, irmãos? Veio essa praga ao mundo e foi mudado então o conceito, foi mudado o jeito da nossa Santa Ceia. Muitos irmãos não entenderam, muitas pessoas que gostam de criticar 24 horas, de colocar palavras na boca dos dirigentes, dos irmãos de ministério, falaram que a Santa Ceia foram eles que reivindicaram para ser copinho descartáveis. Não, irmãos, mediante o tempo dessa doença que veio no mundo, que o rico, o pobre, né, todos provaram. A chuva veio
para todos, para quem é crente, para quem não é crente, os que tiveram que ir foram, que ninguém fica para semente e ninguém morre na véspera, né, irmãos? Veja bem, foi mudado então o jeito da Santa Ceia para que a nossa querida Irmandade, os que estavam se batizando, pudesse todo ano então, né, assentar-se à mesa da Santa Ceia, o qual o cálice, que era o cálice único dado a cada um na hora da Santa Ceia, permaneceu o cálice único, não houve mudança. Ô irmão Paulo, mas colocaram os copinhos descartáveis, mas o cálice único permaneceu o mesmo, porque a jarra colocou no cálice único, e o cálice único, taça, tinha tipo um recipiente, uma boquinha para despejar nos copinhos. Isso quer dizer o que? A guia de Deus, até na hora dos irmãos orar, esclareceram isso. Pega da jarra, coloca num cálice único. Aí do cálice único é a mesma coisa de colocar na boca de cada um. Então, de vez de colocar na boca de cada um, que na pandemia não aceitava isso, o que aconteceu foi colocado em copinho descartáveis, que seria as partículas do cálice único. Até nisso Deus esclareceu a mente dos irmãos, mas não foi reivindicação de nenhum crítico, de nenhum irmão aí que fez vídeo, que fez isso, porque se não viesse a pandemia, iria continuar no cálice único, e mais tarde, né, mesmo não vindo a pandemia, os irmãos iriam orar a Deus e iriam adequar a esta parte, né, irmãos? Dos copinhos, né, irmãos? Então, irmãos, a congregação houve essa mudança mediante esse tempo todo. Antigamente, irmãos, o povo era mais crente, o povo recebia mais os dons, o povo era selado com a promessa. Aonde estava era selado com a promessa. O povo tinha medo de errar. O povo tinha medo de falar algo. E hoje em dia falam a tortas às direitas, acusam um, acusam o outro, falam coisas para denegrir a obra de Deus sem o provar, né? Hoje em dia, quando fala de um escândalo dentro da congregação, né, um suposto escândalo, porque todos falam que houve escândalo, mas ninguém põe aí para, né, dizer qual foi o escândalo. Mas essa obra é linda, é maravilhosa, desde 1910, irmãos. A obra está crescendo. Muitos já se foram no Senhor, muitos estavam na fila e já foram embora com o Senhor. Ficaram seus filhos, dos seus filhos os netos, os bisnetos, os tataranetos, e aí foi indo, né, irmãos? As gerações e gerações dentro da congregação. Muitos foram para o mundo, muitos hoje estão no mundo querendo retornar, mas sem forças, porque o mundo desgastou essas pessoas. O inimigo pisoteou, amacetou como barro. Mas no último dia que Deus vier que Deus vier em nuvens em glória, mandar Jesus Cristo vir em nuvens em glória, vir buscar os seus escolhidos, irmãos, haverá então acerto de contas. E eis que foram massacrados, irmãos. Só Deus pode julgar. Nós não podemos julgar. Porque às vezes as pessoas, irmãos, que estão sendo massacradas, que choram, né, às vezes estão pagando também o mal, né, que eles fizeram. E sair de perto da presença de Deus custa caro, né, irmãos? Muitos vai ter o juízo final. Vai ser que nem as 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. As 5 prudentes são essas que estão servindo a Deus, que estão aí aguardando a volta do esposo, né, irmãos? E as loucas são essas aí, irmãos, que propagam mentiras, que propagam desavença, só destruição, né, irmãos? Mas nós estamos falando da obra de Deus, desde 1910, que abriu agora, dia 20 de abril, fará 113 anos, irmãos. E que venha mais 100 anos pela frente para que os nossos neto, bisneto, tataraneto possam aí prosseguir nessa obra. Oremos a Deus pelo ministério, que esta geração é a geração mais difícil do ministério, está à frente do povo, porque é uma geração onde a tecnologia a cada dia, irmãos, vem aí combatendo. Vai ter dias de nós aí, irmãos,
pela internet, pessoas ameaçando, irmãos, quem propagar a palavra de Deus. O final dos tempos está chegando. Como diz, o vento forte vai passar na terra. O vento forte. Muitos usam essas falas que colocamos no canal para tirar sarro, né? Para fazer chacota. Mal sabem eles que eles estão aí despreparados, né? Se Jesus Cristo vier em nuvens em glória, eles estão esperando aí, como diz, eles já estão salvos, não precisa fazer mais nada, né? Não precisa fazer obras nenhuma, né, irmãos? Então, irmãos, nós vamos colocar um culto, porque muitos dizem aí que o povo da congregação está tudo com depressão e a congregação está em queda. Olha só a sessão da congregação. Vamos colocar um culto maravilhoso? Vamos colocar? Vamos lá, estou junto com vocês. Luiz Franciscon trouxe a obra para o Brasil em 1910. Em 1866 ele nasceu. Em 1964 o Senhor recolheu ele faleceu. Então, irmãos, veja bem, ele foi o primeiro. Olha aqui atrás, ele foi o primeiro. O segundo foi nosso irmão Luiz Pedroso em 1928. O terceiro, né, a gente vai seguindo aí, foi o nosso irmão Francisco Romano Guilherme, em 1938. Em 1940, foi o nosso irmão João Finotti. Em 1950, Risiele Lavander. Em 1952, Miguel Espina. Em 1993, Victório Angari. Irmãos, aí prossegue. Em 1994, Luiz Chances Lourenço. Em 1996, Elias de Camilles. No ano 2000, José Nicolau. No ano 2001, Basílio Gitti. Em 2005, Jorge Cury. Em 2014, João Santin. E agora, em 2016, até agora, foi a época difícil, né? Foi a época difícil, porque é a época de internet, época do Covid, que o nosso irmão Cláudio Massola teve que ir para a internet. Que muitos falam que antigamente era proibido televisão e hoje está na televisão. Não, o servo de Deus está na internet. Se a televisão é usada como monitor, isso daí então é um equipamento. Ele não está em emissora, não está em nenhuma emissora, a igreja não está pagando emissora nenhuma para que apareça a congregação. A congregação esses anos todos nunca fez propaganda e não está fazendo propaganda. Veio para a internet por motivo do Covid e ficou. Por quê? Através
da internet tem os seus prós e seus contras. Tem aqueles que antigamente criticava fora da igreja, dentro de casa, no sofá de casa, e quando veio a internet, que a congregação veio para a internet, sim, aí eles vieram para a internet falar tudo o que quer, né? Falar tudo o que quer, falar que a obra de Deus está em decadência, que está indo a ladeira abaixo, e muitos aí, irmãos, que a gente tem visto, pastores de outras igrejas, pastores entre aspas, né, de outras igrejas, criticando a congregação sem conhecer. Por quê? A congregação hoje é um ícone do evangelho dentro da internet. Até quem não é da congregação faz vídeo falando da congregação. Então, irmãos, muitos criticam, falam a congregação não deveria ir para a internet. Por que não? Por que não? Se é que tem que estar aí pregando o evangelho e aparecendo, que vá para a internet, porque vai ter os que falam contra. Imagine se a congregação não tivesse na internet, não tivesse os defensores da obra de Deus aí. Todo mundo iria achar que a congregação era do jeito que falam, que hoje em dia na internet todo mundo fala o que quer, né? Mesmo aumentando, né, irmãos? Porque igreja, irmão, igrejas é composta por seres humanos, e o ser humano ele erra constantemente. É difícil hoje em dia você não ver um erro dentro de uma denominação, mas quem vai para essa denominação servir a Deus, elas passam por cima do erro. Mas a força de servir a Deus é tão grande, e a sede de justiça, a sede espiritual, a fome espiritual é tão grande, que ela vai ver o seu irmão errando, ela fala: Senhor, fala com a minha alma, perdoa meu irmão, mas eu vim aqui não olhar o erro do meu irmão, mas sim ouvir o que você tem para falar comigo nesta noite. E Deus então se agrada e fala com a alma do irmão, com a alma da irmã. Somos a igreja, somos a partícula, o corpo de Cristo. Nosso coração é o templo da morada do Espírito Santo, mas nós temos que ir para a igreja, irmão, porque nós somos um corpo. Uma andorinha não faz verão. E a obra de Deus, a graça maravilhosa, não é placa, não é templo, é o que tem ali dentro. A gente vê por aí muitos fazendo vídeo lá na Monte das Oliveiras, lá onde Jesus ressuscitou, né? Subiu depois do terceiro dia. A gente vê para todos os lados, né? O Rio Jordão, e todo mundo se maravilha. Olha, por aqui que Jesus passou. Mas vai lá e que para eles é normal, é só um ponto turístico. Lá eu caracterizo isso daí como uma laranja, irmãos. Uma laranja bem doce. Lá está o bagaço, que é onde Jesus passou, as cidades, as ruínas. Mas o doce é o que nós sentimos dentro da casa do Senhor, que é quando Deus revela a palavra pelo Espírito Santo e que cada um de nós sai chorando de dentro da igreja. Irmãos, a gente vendo esses cultos afora aí, irmãos, é o povo, é o revivamento, irmãos. O povo está faminto. O povo que pararam na pandemia estão retornando. O resgate de almas que a congregação está fazendo em Carapicuíba e em outra cidade está dando certo, que os batismos estão lotando. E quando começa a obra crescer, a iniquidade vai querer crescer junto, conforme algumas pregações do culto online. O dia que a iniquidade crescer, eu virei sobre a terra, e a segunda glória será melhor do que a primeira. Essa segunda glória será o revivamento. Deus falando com a irmandade, no culto, pela internet, em casa, quando está fazendo um café, Deus fala no coração, Deus conversa com seus filhos. Irmãos, que vídeo maravilhoso é esse que eu estou fazendo, irmãos? Que coisa linda! Relembrar que a graça de Deus existiu antes de 1910, mas o conhecimento foi levado para aqueles, né? Imagine, se hoje tem muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, imagine antes de 1910, irmão, tinha muitas pessoas que não conheciam o Evangelho de Cristo, o Evangelho puro. Deus revelou para o seu servo, né? Deus revelou para o seu servo.
Deus revelou, Ele trouxe para o Brasil. E essa obra foi crescendo. Mas essa obra não foi crescendo pelo homem, não. Quando Deus está no negócio, irmão, deslancha, cresce, irmãos. E Deus quer qualidade, não quer quantidade dentro da igreja. Né, irmãos? Deus quer qualidade, não quantidade. Muitos acham que igreja lotadíssima é porque tá bombando, que aquela igreja. Não, tem muitos que vão ali. E olha, uma coisa para terminar esse vídeo, que tá um vídeo maravilhoso. Muitos falam aí, que eu vou rebater, que falaram que o Espírito Santo iria sair de dentro da congregação. É mentira. Essa pessoa está querendo confundir a cabeça de vocês. O Espírito Santo de Deus vai sair da terra enquanto estiver a última alma. Olha só que privilégio tem o arrependimento e a pessoa que quer seguir a Jesus Cristo. Enquanto tiver o último escolhido por Deus na terra, o Espírito Santo não vai sair. Ele não vai retirar o Espírito Santo dele. Porque esse último que tiver na terra vai completar um terço dos demônios do diabo que caiu do céu. Quando Deus fez o homem e a mulher, a terra, o diabo já existia. Era anjo de luz. Não deu valor. Estando lá do lado de Deus, já estava lá no céu. E foi lançado na terra. Desde a hora que ele foi lançado na terra, a terra já entrou a maldição, né? Quem foi o primeiro que ele foi perturbar? Foi Adão e Eva, né? Quem foi perturbar, né? Tentando, irmãos, desfazer os caminhos de Deus na vida do homem. E hoje, quem tentar tirar o povo da igreja, pode ser qualquer igreja, irmão. Não estou falando aqui com exclusivismo. Qualquer denominação, vou falar o nome de 3. Deus é Amor, Assembleia de Deus, as tradicionais aí, né, irmãos? Congregação Cristã no Brasil. Essas 3. E tem mais igrejas aí, né, que adoram o nome de Deus, que proclama, prega a salvação de alma. E qualquer aquele que falar saia da igreja, ele está fazendo o papel do diabo. Porque o diabo veio para destruir, tirar a pessoa para sofrer juntamente. Que o diabo sabe que a sentença dele é ir para o fogo eterno. E ele quer levar o quê? Quer levar muitas almas, irmãos, para morrer espiritualmente com ele. Então esse vídeo é um vídeo maravilhoso, é um vídeo que eu senti de explicar para a nossa querida Irmandade, e que abriu congregação fará 113 anos e que venha mais 100 anos pela frente para salvação de alma. Enquanto não se completar um terço que foi lançado na terra, Deus não vai tirar o seu espírito da terra. Porque aquele que ele ama, ele quer salvar. E aquele que se arrepende dos seus pecados e segue a Jesus também é salvo. O arrependimento tem perdão, irmãos. Ainda mais Cristo Jesus, Deus que é misericordioso, né, irmãos? Ele é fogo devorador para aqueles que pisam e repisam no seu sangue e fica blasfemando contra o seu nome. Ficamos aqui com esse vídeo maravilhoso. Deus abençoe a todos, a toda a querida Irmandade. Os novos, se inscreva no canal CCB Sem Reforma, acione o sininho em todos os vídeos, comentem, dê o seu like, olha tanta coisa, para que o YouTube indique esse vídeo e mais vídeos para mais pessoas. Vamos crescer espiritualmente e crescer na família cristã. CCB Sem Reforma, o canal da família cristã. Fique com Deus, queridos.